Hoje nós estamos aqui para algo muito maior, celebrar o amor e a vida. E a palavra celebrar, no sentido mais bonito, significa tornar célebre, portanto, tornar este momento inesquecível. Por isso, eu quero fazer um pedido gentil a cada coração que me ouve neste instante. Se dê ao luxo da presença. O mundo lá fora é barulhento, cheio de demandas, de altos e baixos, e ele vai continuar. Mas aqui dentro, neste espaço, o tempo funciona de um jeitinho um pouco diferente. Eu peço que vocês ocupem não apenas as cadeiras nas quais estão sentadas e sentados, mas que vocês verdadeiramente ocupem este momento. Estejam aqui não apenas só de corpo, mas principalmente de alma. É exatamente dessa forma que juntos nós vamos conseguir construir uma atmosfera genuína de presença e de carinho. E para darmos início, então, neste momento tão especial, vamos receber com muito carinho aqueles que fazem parte dessa história. Recebam, por favor, o cortejo.
finalmente nós chegamos ao grande dia. A contagem regressiva acabou e eis-nos aqui para celebrar este amor. Então, deixem-me contar como os caminhos da Luísa e do Victor se cruzaram. Tudo começou uns 7 anos atrás. Para ser mais específica, lá em 2019. Sabem aquela história do primo do amigo do vizinho? Foi quase isso, mas de um jeito um pouco mais eficiente. Foi da seguinte forma que eles se conheceram. A Luísa tinha uma amiga. Essa amiga tinha um primo. E esse primo era o Victor. O lugar escolhido pela vida para o encontro desses dois, acreditem, foi a selva de pedra da Faria Lima. O contexto? O caos maravilhoso do carnaval. Dizem que o que acontece no carnaval fica no carnaval, mas a vida, que adora uma boa ironia, decidiu que aquela folia, na realidade, seria apenas o primeiro capítulo de um para sempre. E o destino foi tão certeiro que colocou esses dois aqui que estão diante de nós, naquela época, em um bloco chamado Casa Comigo. Ao chegarem, eles foram devidamente apresentados. E aí, a conexão foi estabelecida com sucesso. Luísa, ao bater os olhos no primo da amiga, de cara já gostou do que viu. Em paralelo, Victor, logo de cara, também já mostrou ao que veio. Em meio ao empurra-empurra e às cantadas de bloquinho, ele teve uma ideia digna de um estrategista, ou talvez de um moço muito bem intencionado. Ele virou para as meninas e fez o seguinte trato. Olha, se chegar algum intruso, algum fã mais insistente que vocês não queiram papo, é só dizer que estão comigo. Podem, inclusive, pegar na minha mão, fingir que estamos juntos e tá tudo certo. Muito cavalheiro, rapaz. Ou um protetor bem dedicado. Talvez um visionário se aproveitando da oportunidade. Como trato feito, a folia seguiu. Eles dançam, pulam e se divertem. Aí, entre um confete e outro, eles deram as mãos pela primeira vez. O que eles mal sabiam é que aquela ficção se tornaria realidade. E quem diria, hein? Que aquelas mãos dadas, anos e anos atrás, estariam exatamente aqui hoje, desse mesmo jeito. Bom, acho que nem vocês e nem ninguém poderia imaginar que aquela brincadeira, a princípio totalmente despretensiosa e boba, os trariam para o altar. Eu costumo dizer que o amor é não soltar a mão de quem amamos por nada nem por ninguém. Mas eu confesso que em toda a minha jornada enquanto celebrante, eu nunca tive uma história que representasse isso na literalidade. O amor de vocês traz exatamente isso. Começou teoricamente na folia e hoje, depois de tantos e tantos desafios pelos quais vocês passaram, vocês permaneceram. E que privilégio eu poder estar aqui participando de um momento tão especial. O Victor, além de segurança, era um excelente negociador. Não é à toa que a profissão dele é gerente de vendas. Em um certo momento, ele solta aquela frase clássica. Vocês estão me devendo uma, hein? E se vocês acham que ele não foi nada bobo, vocês estão certos. Mas a Luísa foi praticamente mestre na arte de jogar verde para colher maduro. Com um sorriso no rosto, ela responde, te dou o que você quiser. Minha gente, o Victor não precisou ouvir 2 vezes. Ele fechou com chave de ouro e pediu um beijo. E assim, no meio do asfalto da Faria Lima, o fingimento deu lugar ao primeiro beijo real de uma história que estava apenas começando. Depois desse início cinematográfico, eles foram conversando. E claro que nem toda estrada é reta e a vida não é um mar de rosas. Eles foram se conhecendo, descobrindo alguns amigos em comum e percebendo também que nem todos os amigos eram tão amigos assim. Alguns estavam mais para amigos da onça do que qualquer outra coisa. Tanto que rolou até uma torcida contra, né? E não podia ser muito diferente, afinal, toda boa história de amor sempre enfrenta uma intriga básica da oposição. E aí, por um tempo, aquele potencial romance virou amizade. Mais ou menos 1 ano. Foi a pausa necessária para o reencontro dos 2 pombinhos. Tempo,
tempo, compositor de destinos e tambor de todos os ritmos. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. E com essa história não poderia ser diferente. Houve o tempo de vocês se afastarem para então chegar o tempo de se achegarem novamente. Eles se reconectam. Luísa percebe quem são os amigos de verdade e principalmente percebe que aquele protetor do bloquinho continuava ali, firme e forte, disposto a estar com ela. Ela se permitiu enxergar o que já estava lá desde o começo. Então, ela começa a se dar conta de que o Victor não era apenas o cara que daria a mão para afastar estranhos, mas ele também seria o homem que daria a mão para ela para caminhar pelo resto da vida. A reaproximação do casal foi praticamente um caminho sem volta, apesar do tempo, porque nem o tempo apaga o que realmente é para ser. Ele apenas prepara o terreno. E então, sabemos que isso aqui não é um conto de fadas, é o mundo real. E no mundo real, imprevistos acontecem. No mundo real, algumas rotas, às vezes, precisam ser recalculadas. Um belo dia, eles descobrem a gravidez. 2 jovens que não sabiam exatamente como lidar com aquela notícia e com a complexidade tanto da maternidade quanto da paternidade. Mas, apesar da notícia inesperada, as coisas foram se resolvendo. Aos poucos, vocês foram se organizando, planejando e vendo luz no fim do túnel. Nesse contexto, vocês foram entendendo o real sentido da palavra família. Sem sombra de dúvidas, foi um dos momentos mais desafiadores de toda essa história, mas ao mesmo tempo e na mesma proporção, um dos momentos de maior amor, maior aprendizado e força. Desde exatamente o dia 20 de agosto de 2021, esse casal teve um motivo a mais para acordar todo santo dia, ir para cima e fazer a vida acontecer. Esse motivo tem nome e sobrenome: Luca Rocha Franco. O famoso Cuca, fruto desse amor e o elo mais forte entre vocês dois. Muitas pessoas buscam o amor em momentos extraordinários, mas a Luísa e o Vitor encontraram o extraordinário no comum. Eles aprenderam a ser família enquanto ainda aprendiam a ser um casal. Houve choro? Sim. Houve exaustão? Com certeza. Mas houve, acima de tudo, a certeza de que nenhum deles queria estar em outro lugar. Em meio ao cansaço das noites mal dormidas e a rotina que não dá trégua, o amor se provou no detalhe. Certo dia, o Vitor voltava do trabalho, cansado, no corpo o peso de um dia longo e no bolso o símbolo de um compromisso eterno. O cenário era o mais sagrado de todos, a casa de vocês, e o cúmplice, o pequeno Luca, com seus 8 meses. Victor escolheu o Luca, o fruto mais vivo dessa união, para carregar a promessa do futuro de vocês. Então foi ali, entre uma fralda e outra, no ápice da vida real e do caos mais doce que existe, que o Victor disse a Luísa, sem precisar de muitas palavras, que ele a escolhia e escolhia aquela rotina para todo sempre. Ele colocou a aliança na fralda do Luca para fazer o pedido de casamento, transformando o cotidiano em um altar e provando que a felicidade mora justamente onde a gente se sente em casa. E assim nós chegamos até aqui. A história de vocês, Luísa e Vitor, não seguiu o roteiro de filmes, mas seguiu o roteiro da vida real, que é muito mais bonito. Vocês descobriram cedo que o amor exige pressa e coragem. Vocês juntaram as escovas de dente, os sonhos e inclusive os receios para construir um lar antes mesmo de entenderem direito o que era ser adulto. Não foi fácil e vocês sabem muito bem disso. Aliás, vocês sabem disso melhor do que absolutamente ninguém. Mas mesmo não tendo sido fácil, certamente a história de vocês os fortaleceu. Como mulher, como homem, como profissional, como mãe, como pai e como parceiros. Namorados, noivos e daqui a pouco como esposa e esposo.
Os desafios sempre proporcionam grandes aprendizados. Vocês foram amadurecendo, crescendo e se desenvolvendo juntos, um ao lado do outro. Mesmo não sabendo exatamente como lidar com as emoções, vocês não desistiram. Mesmo em meio ao período mais conturbado da vida de vocês, vocês permaneceram. E é exatamente aqui que eu digo que o amor é não soltar a mão de quem amamos por nada e nem por ninguém, independente das circunstâncias. O amor, ele não é um conto de fadas lindo e romântico, desses que a gente vê e ouve por aí, porque amor é mundo real, amor é bastidor, não é feed, não é vitrine. Então, vocês tiveram, acima de tudo, disposição e coragem para permanecer. E é exatamente por isso que nós estamos aqui. E vocês estão diante de Deus, da vida e dos familiares e amigos. E agora, a partir do resumo desses 7 anos, só me resta perguntar: Luísa, você aceita continuar a amar, respeitar e cuidar do seu parceiro e da família de vocês, fazendo tudo isso que vocês têm florescer ainda mais? Sim, aceito. Victor, você aceita continuar a amar, respeitar e cuidar desse amor, dessa mulher maravilhosa, da família de vocês, fazendo tudo que vocês vêm construindo florescer ainda mais? Sim, aceito. Justo. Estamos aqui para ouvir isso, né? Então agora vamos materializar esse amor. A aliança, ela significa o compromisso assumido com a pessoa amada. A aliança é um metal nobre que simboliza a eternidade, porque o círculo não tem princípio, nem meio e nem fim. E exatamente por isso que ele é eterno. Vamos receber, por favor, agora as alianças. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out. Luísa, lhe dou essa aliança como selo da minha escolha diária. Ela é o lembrete vivo do meu amor e do quanto eu acredito na força da nossa união. A receba como prova do meu compromisso e da nossa parceria. Victor, brindou essa aliança como selo da minha escolha diária. Ela é o lembrete vivo do meu amor e do quanto eu acredito da força da nossa união. A receba como prova do meu compromisso, da nossa parceria. E agora, para formalizar esta união, eu convido à frente as testemunhas para assinarem o termo de casamento com efeito civil. Ao 18º dia de abril de 2026,
por volta das 21 horas, no buffet Perfecto Espaço, situado à Avenida Coronel Sesefredo Fagundes, número 752, bairro do Tucuruvi, no município de São Paulo, estado de São Paulo, em um lugar acessível a qualquer pessoa, de portas abertas, perante mim, celebrante ministra Daniela Poiano, na presença das testemunhas aqui nomeadas e assinadas, após haverem firmado o propósito de se casarem de livre e espontânea vontade, receberam-se em matrimônio Luísa Visconti Rocha, nascida em 10 de julho de 1999, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, com 26 anos de idade, estado civil solteira, profissão veterinária, filha de Linda Visconti Rocha e Marcelo Oliveira Rocha. Ele, contraente, Victor Franco da Silva, nascido em 28 de março de 2002, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, com 24 anos de idade, estado civil solteiro, profissão gerente de vendas, filho de Gislaine Maria Franco e Alexandre Batista da Silva. O casamento foi celebrado, sendo que a contraente passará a chamar Luísa Visconti Rocha Franco e o contraente permanecerá com o nome de batismo. Bom, a história de vocês foi contada, o sim foi dito, vocês estão legalmente casados e antes de finalizar e finalmente os declarar casados, para que você possa beijar a sua esposa, eu quero imensamente agradecer a oportunidade e o privilégio que vocês me deram de participar de um momento tão especial da vida de vocês e aprender. Cada cerimônia, cada amor que eu celebro é um aprendizado, não só profissionalmente, mas são amores que, independente dos desafios que eles passem, vocês não soltam as mãos uns dos outros. E neste momento, o que eu emano do fundo do meu coração e da minha alma para vocês, para o Luca, para a família de vocês é exatamente isso. Que vocês permaneçam sempre de mãos dadas, independente das circunstâncias, independente de tudo e de todos, porque enquanto a base de vocês for sólida, nada nem ninguém vai abalar o que vocês têm. E agora sim, com o poder que vocês me concederam, finalmente eu os declaro casados. Victor, pode beijar a sua legítima esposa.